Olá, visitante do Net de Data! Esta é a nossa terceira aula da nossa série de vídeos voltados para o estudo da gramática. Na aula de hoje, vamos tentar entender um pouco sobre a questão da predicação verbal e dos complementos verbais. Então, vamos lá. Antes de tudo, vamos tentar resumir aqui alguns conceitos. O primeiro, de predicação verbal, que é basicamente a relação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, e é através desta relação que nós podemos classificar os verbos, tá? Já aqui, a questão do predicado, podemos entender como tudo aquilo que está além do sujeito. Você que já assistiu às nossas duas primeiras aulas, que foram justamente sobre sujeito, vai conseguir aqui identificar que nesta oração temos por sujeito aqui ela, e tudo que resta além da palavra ela, ou seja, do sujeito, é considerado o predicado da oração. Mas não ache que o predicado está dissociado do sujeito, não. Muito pelo contrário. O predicado vai falar sobre o próprio sujeito. Lembrando que o predicado pode ser formado por um verbo ou por uma locução verbal. Locução verbal é a junção de dois verbos ou mais que estão expressando a ação do sujeito. Nós entenderemos essa questão em vídeos futuros. Muito bem, vamos à classificação. Bom, de acordo com a predicação, os verbos podem ser classificados em transitivos, intransitivos e verbos de ligação. Mas não vamos assim ficar meio afobados com essa questão. Vamos tentar entender alguns detalhes. Vamos começar aqui pelos verbos transitivos, que são justamente aqueles verbos que precisam de um complemento, ou seja, o próprio verbo não expressam uma ideia completa. Então, por esse motivo, eles precisam de um complemento. Vamos tentar entender aqui melhor. Os verbos transitivos têm subdivisões. A primeira é o verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é aquele que precisa de um complemento, porque ele é transitivo, e direto porque o verbo vai direto ao complemento, sem nada antes, sem nada que anteceda esse complemento, que no caso são as preposições. Então, o verbo transitivo direto é aquele que precisa de um complemento, e esse complemento não vem antecedido de preposição. Então, o complemento do verbo transitivo direto é chamado de objeto direto, tudo bem? O complemento do verbo transitivo direto, objeto direto. Muito fácil. Então, vamos aqui a alguns exemplos. O primeiro temos: eu amo chocolate. Conseguimos identificar aqui rapidamente o sujeito, eu, e o predicado, que é o que restou. Amo chocolate. E o verbo aqui em negrito, amo. Se você tentar tirar o complemento desta frase e deixar apenas o sujeito e o verbo, perceba que o sentido não fica completo, fica um tanto vago. Então, neste caso, ficaria eu amo, mas eu amo o quê? Ou amo quem? Então, perceba que se faz necessário aqui o uso de um complemento para explicar melhor a ideia da frase. Então, neste caso, temos o eu, o sujeito, amo, um verbo transitivo direto, e o chocolate, que é o complemento desse verbo, chamado de objeto direto. Perceba que não existe nada antecedendo este complemento. Não existe nenhuma preposição. Por isso, é direto. Vai direto do verbo ao complemento. Se você lembrar desse raciocínio, vai ser muito fácil resolver as questões que irão aparecer para você resolver. Aqui temos mais um exemplo que diz o seguinte: eu comprei um livro. Mais uma vez aqui, sujeito eu, e além dele, o predicado. Comprei um livro. Temos o verbo aqui, mais uma vez em negrito, o verbo comprei, que é um verbo transitivo e que precisa de complemento. Porque se você perguntar, eu comprei, mas eu comprei o quê? Perceba que apenas o sujeito e o verbo não dá sentido completo à frase. Portanto, há necessidade de um complemento, de um objeto direto.
E aqui temos o objeto direto, que é o complemento desse verbo, um livro. Mais uma vez, perceba que não temos aqui uma preposição. Importante também, se você tem dúvida em relação ao que é preposição ou não, você pode dar uma pesquisada, mas também é um assunto que nós pretendemos tratar em aulas futuras. E aqui o nosso último exemplo deste tópico, ele fez o almoço. Ele, o sujeito, fez, o verbo aqui em negrito, e o almoço, o complemento desse verbo, o objeto direto. Mais uma vez, temos um objeto direto sem a preposição. Então, essa questão, muito fácil, o verbo transitivo é o verbo que precisa de complemento, e o verbo transitivo direto, aquele verbo que precisa de um complemento, mas esse complemento não vem antecedido de preposição. E o objeto direto é justamente esse complemento do verbo transitivo direto. Tudo certo? Vamos agora aqui a mais uma questão, que é a do objeto direto preposicionado. Você pode se perguntar agora, mas uma característica do verbo transitivo direto é a ausência de preposição? Sim, mas existem alguns casos em que o objeto direto será precedido de uma preposição. Vamos aqui entender melhor. Essa situação pode acontecer, primeiro, para evitar ambiguidades. No caso, a preposição vai indicar qual é o objeto da frase. No caso, qual o objeto do verbo. Normalmente isso acontece quando a frase está na ordem inversa. Temos aqui a frase o bom filho ao pai honra. Está na ordem inversa. Na ordem direta seria o seguinte: o bom filho honra o pai. Na ordem direta fica o sujeito, o verbo e o objeto. Mas aqui, na ordem inversa, fica o sujeito, o objeto e depois do objeto é que fica o verbo. Então, normalmente, para que essa frase não possa ser entendida de outra maneira, é preciso usar a preposição, mesmo que o verbo seja transitivo direto. Se estivesse aqui, o bom filho, o pai honra, ficaria um pouco confuso o entendimento dessa frase. Afinal, o pai honra o bom filho ou o bom filho honra o pai? Nesse caso, a preposição serve justamente para não deixar esse tipo de dúvida. Esse ao pai indica justamente que essa construção aqui é o objeto. Pois bem, em alguns casos, o uso dessa preposição é apenas facultativo, ou seja, não é obrigatório, é mais uma questão de estilo mesmo de escrita. Como, por exemplo, aqui nessa frase, amamos a Deus. De acordo com o verbo, essa preposição aqui não é exatamente obrigatória, mas ainda assim, esse tipo de frase, de construção, pode aparecer, tá? E você precisa se lembrar que é um objeto direto preposicionado. Bom, temos aqui o terceiro tópico, que é a questão do pronome oblíquo tônico. Não se preocupe, eu vou falar ainda neste vídeo um pouco mais adiante sobre o pronome oblíquo tônico. Mas caso você queira, você pode dar uma pausa nesse vídeo e dar uma pesquisada rápida nessa questão dos pronomes oblíquos. Bom, o pronome oblíquo tônico, no caso da nossa frase aqui do exemplo, é o mim. Por que ele é tônico? Tônico em relação ao tom. Quando eu digo que esse pronome é tônico, significa que a sua pronúncia possui um som forte, um som marcado. Bom, temos aqui Ana ama a mim. Temos aqui mais um exemplo de objeto direto preposicionado, que é aquilo que está depois do verbo aqui nessa questão. A mim é o objeto direto. Ele é direto, no entanto, está preposicionado, não por uma exigência aqui do verbo, porque nós sabemos que o verbo transitivo não exige preposição do seu complemento. Mas aqui o próprio complemento, que no caso o mim faz parte do objeto direto, o mim, por ser um pronome oblíquo tônico, exige o uso de uma preposição, certo? Então aqui vamos adiante.
Temos ainda o verbo transitivo indireto, que é justamente o contrário do verbo transitivo direto. Este verbo exige a preposição antes do seu objeto. No caso, o verbo transitivo indireto exige que haja uma preposição antes do seu objeto indireto, ou seja, do seu complemento. Vamos aqui tentar lembrar algumas preposições mais comuns, que é até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante e assim por diante. Temos aqui alguns exemplos. O primeiro, eu gosto de chocolate. Perceba aqui o que sobra além do sujeito, gosto de chocolate, o predicado. O verbo aqui, mais uma vez, em negrito, e depois dele, o seu complemento, o seu objeto indireto. E por que objeto indireto, né? Porque aqui o seu complemento, o complemento do verbo, vem antecedido de uma preposição, do de, aqui marcado de vermelho. Então, não se esqueça, o verbo transitivo indireto é aquele que precisa de um complemento e esse complemento vem antecedido de preposição. Bem, aqui os outros dois exemplos. Mais uma vez, os verbos em negrito, e são aqueles verbos que pedem um complemento, que pedem uma explicação melhor do que se quer dizer. E esse complemento sempre vem aqui precedido de uma preposição. Aqui a preposição em, que a gente revisou aqui, e a preposição para, que para. João ligou para Bia. Sem o complemento ficaria João ligou. Mas João ligou para quem? E aqui temos mais uma subdivisão dos verbos transitivos, que é o verbo transitivo direto e indireto. O nome bastante sugestivo, porque esse tipo de verbo, ele possui um complemento, ele possui dois tipos de complementos. Ele possui um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Isso significa que ele tem um objeto direto e um objeto indireto ao mesmo tempo. Vamos entender melhor aqui através dos exemplos. O primeiro diz: ela comprou sorvete para as crianças. Temos aqui sublinhado o nosso predicado, em negrito o nosso verbo e em laranja aqui o nosso objeto direto. Perceba que é um complemento do verbo sem preposição. E temos aqui em azul o nosso objeto indireto. Perceba que ele vem aqui acompanhado da preposição para, que é a preposição em azul escuro. Então perceba que temos aqui a ocorrência desses dois tipos de objeto. Você precisa prestar atenção que essa questão dos complementos verbais e das classificações depende muito do contexto. Então, o contexto sempre vai ser uma coisa muito importante que você deve prestar muita atenção na hora de tentar descobrir que tipo de verbo é, certo? Não se esqueça disso. Temos aqui mais um exemplo. Ele pagou a conta com cartão. Temos o nosso predicado mais uma vez sublinhado, o nosso verbo em negrito e aqui colorido o nosso complemento ou os nossos complementos, né? Nosso não, do verbo. Bom, aqui o primeiro complemento em laranja é o objeto direto, porque ele não vem antecedido de uma preposição. E também temos aqui de azul o nosso objeto indireto, que é precedido de preposição. A nossa preposição aqui em azul escuro. Já o nosso terceiro exemplo, mais uma vez a mesma lógica, sublinhado nosso predicado, em negrito nosso verbo. E perceba que esse verbo tem também dois complementos. O objeto direto, aquele sem preposição, e o objeto indireto, aquele com preposição. Perceba que o objeto direto é aquele complemento que não está diretamente ligado ao verbo, como o objeto direto. Se você prestar atenção nos nomes, você também vai conseguir descobrir rapidamente. O objeto indireto, porque ele está ligado ao verbo indiretamente, por meio de uma preposição. Tudo certo até aí?
Se você tiver alguma dúvida ou se eu estiver indo rápido demais, você pode voltar, dar pausa, você pode ficar livre. Bom, aqui temos uma questão importante, né? Por quê? Os objetos direto e objeto indireto podem aparecer também em forma de pronomes oblíquos. Que é os pronomes oblíquos? São esses pronomes, no caso, pronome, aquilo que substitui um nome, né? Todos esses aqui do primeiro tópico são usados para objetos direto e indireto, tá? Sempre que aparecer essas construções com essa partícula aqui agregada ao verbo, pode ser o se ou me ou qualquer um desses outros aqui de cima, você tem aqui a possibilidade de estar um objeto direto ou indireto aqui juntinho ligado com o verbo. Então você precisa prestar muita atenção. E nesse caso, memorizar que esse tipo de pronome aqui, esses pronomes oblíquos, podem ser objetos diretos e objetos indiretos. Aqui no nosso exemplo, chegou-se à conclusão. Quando você se deparar com esse tipo aqui de construção, esse tipo aqui de frase, especialmente esse tipo aqui de construção no verbo, preste muita atenção, porque essa partículazinha aqui pode ser o sujeito, pode ser o objeto, certo? Temos aqui mais um tópico, dessa vez com esse tipo de pronome oblíquo, que é usado como objeto indireto, né? Que pode aparecer como objeto indireto, assim como nessa construção aqui, como no nosso exemplo. João ligou-lhe. O li aqui está exercendo o papel de objeto indireto, certo? E aqui no nosso terceiro tópico, o, a, os e as podem ser usados como objeto direto. Então, nosso exemplo aqui, amei-o intensamente. Então, se aparecer um exemplo parecido com esse aqui, você vai conseguir identificar rapidamente que esse o aqui, essa partículazinha aqui, agregada ao verbo, é um pronome oblíquo e ele está sendo usado como objeto direto, como complemento, tá bom? Do verbo. Então, capitulando, estes pronomes aqui do primeiro tópico podem ser usados para os dois, para objeto direto e para objeto indireto. O segundo tópico, os dois pronomes aqui do segundo tópico são usados para objeto indireto. E esses aqui do terceiro tópico, o, a, os e as, são usados como objeto direto. Entendido, pessoal? Vamos aqui a mais um tipo de classificação, que é justamente a dos verbos intransitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento, ou seja, justamente o oposto do verbo transitivo. O verbo transitivo precisa de um complemento porque ele não tem um sentido completo, e o verbo intransitivo não precisa de complemento, ou seja, o próprio verbo expressa totalmente a ideia que a oração quer passar. Tá bom? Aqui temos 3 exemplos para entendermos melhor isso, e vamos ao primeiro. O nosso filho nasceu. Perceba que que tem sentido completo essa frase. Nosso filho nasceu. Nasceu o quê? Não precisa necessariamente de mais um complemento. É claro que se pode adicionar outras coisas depois do verbo, algum complemento, mas não é obrigatório. Portanto, esse verbo aqui, neste caso, é intransitivo, não precisa de complemento. Ao ler a frase, só com o verbo, conseguimos entender perfeitamente o significado. A mesma coisa que na segunda frase, nós dormiremos. Conseguimos entender aqui que as pessoas, no caso nós, dormiremos. Conseguimos entender perfeitamente o que essa frase quer dizer. Ela não precisa de um complemento para que a gente entenda o que está querendo ser dito, né? Alguém está falando que vai dormir. Algumas pessoas, no caso nós, estamos falando que vamos dormir. Então não precisamos de nenhum outro tipo de complemento para entender o significado dessa frase. Por isso,
este verbo aqui é intransitivo, ele não precisa necessariamente de um complemento. Isso não significa que não pode aparecer nenhum tipo de complemento. Só que a diferença é que esse tipo de complemento não é obrigatório, certo? Temos aqui na terceira frase, meu gato voltou. Mais um tipo de frase em que, ao ler apenas a frase com o verbo e sem nenhum tipo de complemento, conseguimos entender perfeitamente o significado e a mensagem da frase. Portanto, mais uma vez, um verbo intransitivo. Lembrando, né, como eu disse, os verbos intransitivos, apesar de não necessitarem de complemento, podem ser acompanhados por outros complementos, mas, como eu disse, não são obrigatórios. Como, por exemplo, aqui eu peguei a terceira frase e adicionei um complemento. Por exemplo, meu gato voltou ontem. Eu adicionei aqui um complemento indicando o tempo, né, do acontecimento. Mas esse ontem aqui não é obrigatório para o sentido da frase. Tanto que se nós tirarmos o ontem, não será comprometido o sentido, o significado. Normalmente, os verbos intransitivos que irão aparecer são nascer, morrer, dormir, chegar, voltar, todos esses aqui em verde. Mas você precisa prestar atenção, porque nem sempre esses verbos serão intransitivos. Eles também podem ser transitivos, dependendo do contexto. Mais uma vez, não se esqueça de que o contexto é muito importante. Temos aqui ainda o verbo de ligação, mais uma classificação do verbo. Bom, o verbo de ligação, como o próprio nome diz, liga alguma coisa. No caso, uma coisa a outra. E, neste caso, o verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Sujeito, nós já sabemos o que é, mas o que é o predicativo do sujeito? Podemos entender como predicativo uma característica ou um estado do sujeito. Nós vamos entender aqui melhor depois dos exemplos. Aqui no nosso primeiro exemplo temos a menina estava agitada. Perceba que o verbo aqui em negrito está servindo de ponte entre o sujeito e o predicativo. O predicativo aqui grifado é justamente uma característica, um estado do sujeito. Então, perceba que o verbo de ligação acaba sendo um apoio, uma coisa secundária na frase. Ou seja, que serve de ligação entre o sujeito, a menina, e o predicativo do sujeito, agitada. A menina estava agitada. Perceba que o verbo de ligação normalmente está se referindo a um estado ou uma característica do sujeito. Então, você pode lembrar do seguinte raciocínio, né? O verbo de ligação liga o sujeito ao seu predicativo, à sua característica ou ao seu estado. Temos aqui ainda o nosso segundo exemplo, que diz assim: ele é estudioso. O verbo de ligação aqui, em negrito, está mais uma vez servindo de ponte entre o sujeito ele e o predicativo estudioso, ou seja, uma característica do sujeito. Então, mais uma vez, perceba que esse verbo ele é um pouco vazio, porque ele está tentando dar ênfase ao predicativo, a coisa que ele está ligando ao sujeito, né? Aqui é uma característica do sujeito. Então, esse tipo de verbo acaba dando mais importância ao predicativo do que a ele mesmo, né? Acaba tendo apenas essa função de ligar. Mais uma vez aqui, um verbo de ligação, em negrito, no nosso terceiro exemplo, ligando o sujeito, seu pai, ao predicativo preocupado, no caso, um estado, né? Perceba que o verbo parece e acaba mais uma vez tendo um papel secundário na frase, porque o próprio verbo acaba dando mais importância ao predicativo do sujeito. Então, o verbo de ligação, como eu já disse, não é? Serve de ligação. Tudo bem?
Bom, os principais verbos de ligação são esses aqui que eu listei: ser, estar, parecer, andar, ficar, continuar. Então, sempre que você vê uma estrutura dessa forma, um sujeito, um verbo, que normalmente umas mais comuns é o ser e o estar mesmo, e um predicativo, que acaba tendo mais ênfase do que o próprio verbo. Então, você vai perceber dessa forma de que se trata de um verbo de ligação. Muito bem, dessa forma chegamos ao fim de mais uma aula aqui no Neto de Data. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Se você tiver dúvidas, sugestões ou críticas, pode deixar aqui nos nossos comentários. E não se esqueça de deixar aquele like se você gostou, de compartilhar com os seus amigos e também de se inscrever no nosso canal para receber as notícias sobre os nossos vídeos. Tudo bem? Até a próxima! Muito obrigada. Tchau, tchau.